Olá, meus irmãos, olá, meus queridos amigos da Paróquia São Mateus, a todos que curtem, que compartilham, de outras comunidades aqui de Aracaju. Estamos na rede mundial de computadores, na internet, então no Brasil inteiro, no mundo inteiro, pode ter alguém que esteja compartilhando conosco da nossa vivência católica, da nossa vivência da comunidade de São Mateus aqui da Aruana, Aracaju, Sergipe. Então é com muita alegria que a gente conversa um pouquinho hoje. Nós vamos falar sobre o mês, é o mês da Bíblia, né? O mês de setembro, a igreja coloca como a Sagrada Escritura, luz dos nossos caminhos, a Sagrada Escritura como um tema central para a gente debater, para a gente se aprofundar, para a gente ter mais uma intimidade com o nosso Deus. E a palavra de Deus é essa fonte, é muito mais que inspiração, né? É a trajetória que a gente deve caminhar nos nossos tempos. Hoje nós vamos ter uma convidada especial. O Padre Henrique ama de paixão, já disse isso para mim. Quando pedi para que eu fizesse o convite, ele disse: Olha, chama ela, você vai gostar também, todo mundo vai se apaixonar, porque ela é apaixonante. É a irmã Ivete, que eu vou dar uma boa noite, antes de falar os créditos dela para a gente, eu vou dar uma boa noite para que ela vá para a telinha e vocês conheçam a irmã Ivete. Irmã Ivete, muito boa noite, muito obrigado por a senhora ter aceitado o nosso convite. Boa noite. O prazer é todo meu, viu? A senhora sabia que o Padre Henrique é seu fã número um, ele disse que tem a carteirinha Eu de fui fã. professora dele no seminário. Agora eu estou vendo por que essa bajulação, mas ele disse que é fonte, Então, mas é muito amor que ele disse que tem por essa mestra, a professora e irmã Ivete. Obrigado por a senhora ter aceitado o nosso convite, irmã. ok. Nós vamos falar então sobre a Sagrada Escritura. Hoje a gente vai falar assim de uma forma mais aberta sobre a Sagrada Escritura, sobre a Palavra de Deus. E depois, eu não vou dar o doce para as pessoas agora não, depois eu vou falar que nós vamos ter Irmã Ivete de novo, esse mês de setembro ainda, mas o tema eu vou dizer daqui para o finalzinho, do meio para o final do Ok. nosso programa. Tá? Uhum. O tema hoje nós vamos falar sobre Bíblia, uma relação de amor. Já, irmã, antes mesmo da gente começar, deixa eu ler para que as pessoas conheçam também, para que todos aqueles que vão acessar as nossas redes sociais possam ter mais ou menos uma noção de quem é a irmã Ivete. Irmã Ivete Holtman, da congregação de Nossa Senhora de Sion. Se eu falar alguma palavrinha assim, alguma pronúncia, a senhora depois dá uma corrigidazinha, não tem problema. Professora Certo. de Bíblia do Seminário da Arquidiocese de Aracaju, formada em exegese bíblica pelo Instituto Bíblico de Roma, especialização em judaísmo pelo Instituto Ratzboni de Jerusalém. Irmã, explique um pouquinho sobre a sua formação, para a gente conhecê-la. Bom, depois eu fiz primeiro aqui no Brasil, filosofia e teologia, e depois eu fui para Roma fazer o mestrado. E lá eu Hum, fiz mais 3 anos e meio de mestrado, né, em Bíblia, exegese bíblica. E logo certo. então fui também para Jerusalém, onde fiz mais 2 anos, que fosse como se fosse um outro mestrado em judaísmo. Justamente Muito bem. porque eu faço parte de uma congregação que tem como objetivo o estudo da Bíblia, mas com as raízes judaicas do cristianismo. Sendo Jesus vindo do judaísmo, né, um judeu, então nós temos que Isso. conhecer as raízes de todo aquilo que é o cristianismo, que é o judaísmo, as raízes do cristianismo. Irmã, e um pouquinho da sua vivência familiar para a gente te conhecer. Que cidade a senhora nasceu, um pouquinho dos seus pais, quantos Ah, eu irmãos? sou eu sou eu sou originária de Curitiba, né, no Paraná, nasci lá e depois aos 20 anos eu entrei na congregação de Nossa Senhora de Sion e vivi sempre em vários países, em vários diversos lugares do mundo, estudando, trabalhando, e atualmente estou aqui em Sergipe. Muito bom. Quantos irmãos? Nós somos 6 irmãos. Isso. 6 Bom, irmãos, e nasceram estão todos, todos em Curitiba. nasceram Eu sou a que todos em estou fora. Curitiba. Muito. Todos em E, Curitiba. so- e sobre a sua congregação, irmã, como foi esse chamado vocacionado
para, para a congregação de Congregação Nossa Nossa Senhora de Senhora de Sion. Sion. Eu ingressei no Nossa Senhora de Sion porque era uma congregação onde eu conhecia, né, desde criança. Elas estavam presentes em Curitiba com um grupo de irmãs contemplativas, que nós temos os dois ramos, né? As contemplativas e as apostólicas. As contemplativas, elas vivem mais dentro de casa, né, rezando, é uma vocação mais orante, contemplativa. E nós estamos mais no mundo, digamos assim, trabalhando nas comunidades, nos colégios, nas pastorais, etc. Mas Aí o nosso e o convite para vir em Aracaju, como foi que o convite aconteceu? para vir a Aracaju foi. Eu morei, antes de vir para Aracaju, eu morei em Santa Mara das Brotas, uma comunidade que Ah, nós tínhamos lá, durante 3 anos. E, e de lá é que eu fui para estudar em Roma. Quando eu fui estudar em Roma, eu me comprometi com a diocese de que eu voltaria para cá. Então, quando eu terminei o curso, eu escrevi a Dom Lessa e ele disse: muito bem-vinda, você pode retornar com muito prazer para a diocese e vai ser muito bem-vinda porque você vai ensinar no seminário. Quando eu cheguei, então, o padre Genivaldo, na época, o diretor acadêmico, ele chegou e me chamou para ensinar no seminário. Então, desde então, eu estou ensinando no seminário. muito bem, nós terminamos os mês das vocações agora em agosto, e para a gente Isso. começar a debater o nosso tema, saindo um pouco do nosso script, eu gostaria de perguntar sobre um coração de uma irmã consagrada. Esse coração é feliz? Por que é tão feliz? E por que vale a pena uma jovem que está ouvindo a gente agora, que vai ver essa live depois, esse programa depois nas redes sociais, ela vai ouvir e vai sentir a mesma emoção que talvez eu sinta ao ouvir a senhora dizendo: seu coração é feliz nessa escolha, irmã? Eu me sinto muito feliz, porque quando eu senti o chamado, começou assim, mais ou menos aos 16 anos, aquele clima de que talvez fosse isso, né? E Ah, eu resisti muito, foi mesmo? resisti, que eu não queria, né? Não queria. Mas depois, quando chegou aos 20 anos, eu comecei a rezar profundamente, dizendo: Senhor, qual é a tua vontade sobre a minha vida? E aí, então, chegou um determinado dia que eu senti a resposta. Eu fiquei muito feliz. Eu estava vindo de um trabalho apostólico que eu fazia numa favela perto da minha casa. Eu estava voltando para casa e foi como se fosse uma luz que me iluminou. E eu senti, é esse o caminho. E daquele dia em diante eu não tive mais dúvida e não tive mais aquele receio, né? Que podia não ser isso, que talvez era melhor fazer uma família. Não, Aham. ficou claro e ficou assim, naquilo que eu senti, eu sabia, é isso e eu não posso mais esperar. Que Naquele coisa mesmo linda. dia, eu fui falar com as irmãs e dizendo que eu queria fazer parte do grupo. Então, assim como Paulo, assim como os profetas, teve até um profeta que disse que eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Geralmente a gente tende a fugir do primeiro chamado, então não foi diferente com a irmã. Ela quis Não, fugir não, também. porque tem outras coisas que nos chamam, né, dentro ali, É, né, certo, a família, isso, claro, fazer outras opções, né? Mas isso, se a gente se coloca essa disposição, foi comigo assim, né? Me coloquei à tá. disposição, quer dizer, como Jeremias que diz assim: seduziste-me, Senhor, e me deixei de seduzir. Acho que foi isso que me Amém. aconteceu, quer dizer, Que eu coisa me linda. coloquei à disposição. Bom, eu quero saber o que é. E, Amém. Senhor, me mostre o caminho. E foi aí que eu senti essa abertura total, assim, que chegou a resposta. Que coisa linda, irmã. É. Sobre sobre a Sagrada Escritura. Assim, na vida a gente corre muito, hoje o mundo corre demais, a globalização mudou muito a forma da gente ver o mundo, a forma da gente trabalhar, a forma da gente se relacionar com as pessoas. A pandemia, ela
ainda endossou muitas dessas realidades globais. E a Sagrada Escritura, aonde fica? Muitas vezes fica no canto da parede, muitas vezes fica lá bonita, aberta nas nossas estantes. E aí eu queria perguntar para a senhora, de todo o meu coração, assim, o que é a Bíblia e o que ela se diferencia de qualquer outro livro? Ah, mas eu li um livro muito bom, mudei a minha vida. Mas a Sagrada Escritura é diferente. Por quê? O que que muda, irmã? É diferente. Na minha experiência, a Bíblia é diferente porque ela é a experiência de um povo milenar, ou já, né, já tem aí 3.000 anos de experiência, e provavelmente antes deles ainda a experiência religiosa estava muito presente. Então, essa experiência de fé de um povo, ela se repete conosco. Ela não é diferente do que nós estamos vivendo hoje. O que o povo de Israel viveu, nós estamos também vivendo. As crises, as dificuldades, né? As infidelidades, etc. Então, quando nós lemos os textos bíblicos, nós nos identificamos, né? Sobretudo quando rezamos os salmos, a gente se encontra lá. Ou algum texto, sempre o texto nos fala e diz, nossa, está acontecendo comigo isso, ou isso está me apelando, essa palavra está me apelando, eu tenho que mudar aqui, eu tenho que caminhar para aquele lado, ou para aquele lado. Ela sempre apela, eu vejo isso na palavra de Deus. Então, ela é sempre atual. Então, não é um livro qualquer, é uma experiência de fé de um povo que serve também para nós. Estamos aí nessa Verdade. caminhada, como esteve também tantas pessoas antes de nós. Essa capacidade, irmã, que a Sagrada Escritura tem de se tornar sempre atual, às vezes até espantoso. A senhora falou aí que realmente a palavra de Deus fala conosco. É uma letra viva, não é uma letra morta. E é Exato. impressionante como em todos os momentos da vida da gente, ela é tão vivificante mesmo, ela torna-se real. O que a senhora poderia dizer em relação a algo que foi escrito há quantos anos, irmã? A senhora tem, como alguém que estudou profundamente isso, qual a bibliografia mesmo, qual a historicidade da Sagrada Escritura que ela foi escrita? O que a senhora pode dizer para a gente? Olha, nós sabemos que a Bíblia tem mais ou menos, antes de Jesus, um período aí de uns 1.000 anos, né? Que provavelmente começou a ser escrita quando Davi já estava sentado numa cidade, tinha uma corte, tinha escribas. Então, aí já começaram os primeiros escritos, as primeiras experiências, e depois ela foi sendo adaptada, Uhum, reescrita, né? Escrita de novo, etc. Outras gerações vieram e foram acrescentando, foram uhum. melhorando. E esse período aí nós temos 1.000 anos. Depois de Jesus, vem Jesus, nós temos agora 2.000 anos. Então, nós Verdade. estamos aí com um texto que tem 3.000 anos. Graças a Deus. E como disse, o mais bonito de tudo na nossa relação é que ela é tão viva e tão vivificante. Essa relação de Jesus, a palavra, eu sou e o Verbo se fez carne. O que a senhora poderia dizer para a gente assim? É, muitas vezes a gente que estuda um pouco a catequese bíblica, a catequese católica, a gente vê que a palavra de Deus ela é tão real na nossa vida que ela pode ser comparada como tal a Eucaristia na nossa vida. Né? É. Eu não estou dizendo quem é maior, quem é o menor. A gente não vai entrar nesse mérito que não há porquê. Não Não, existe essas você divisões, tem né? razão em falar assim, porque já dentro da história da igreja, existem aqueles que afirmaram que a Eucaristia tem o mesmo valor da palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, como você disse, ela se fez carne e habitou entre nós. Então, temos a palavra escrita e temos a palavra viva, que é Jesus entre nós. E ela Poxa, não tem diferença. isso é muito Nós é que forte. fazemos, às vezes, essa diferença, mas nós deveríamos ter o mesmo respeito que nós temos pela Eucaristia, porque é a palavra de Deus, é aquilo que nós Isso acreditamos, né, com eu, eu, mensagem de Deus para nós, para o povo. eu peço a esse mesmo Jesus
que o vento sopra onde quer, como diz a Sagrada Escritura, e que as pessoas que nos ouçam, e a mim mesmo, porque tudo que a gente está falando aqui é para a nossa própria conversão também, né, irmã? Quem é o padrão de conversão é Jesus. Então, que a gente se converta cada dia mais, então, para a Sagrada Escritura, porque é algo muito, muito forte e muito necessário para a nossa vida de cristão católico. Irmã, como se estrutura, então, a Sagrada Escritura, aquilo que se chama de cânon, né? Porque a nossa Bíblia ela é diferente, porque às vezes a gente ganha uma Bíblia de presente de um irmão evangélico e a gente percebe que existem alguns livros que não tem lá. Nós temos 7 livros a mais. Como é que é essa estrutura do cânon da nossa Sagrada Escritura? Bom, a Bíblia, ela tem, a nossa Bíblia, ela tem mais livros, né? São 73 livros, diferente dos evangélicos. Foi uma questão mais histórica. Não é uma questão assim que nós, porque temos mais, ou porque queremos ter mais, não. Porque antes de Jesus, no período mais ou menos 300 anos antes de Jesus, aquilo que havia de escritura, que era a Torá, o Pentateuco, os livros históricos e a outra parte da Bíblia hebraica, eles traduziram para o grego. Então, foi a primeira tradução da Bíblia, antes de Jesus. Foi feita em Alexandria, por judeus piedosos que resolveram traduzir, porque as comunidades judaicas estavam também fora digamos lá, do tempo de Israel, e não sabiam mais a língua. Então, essa tradução foi muito importante, porque essa tradução foi a tradução que os cristãos, os primeiros cristãos, usaram na evangelização. Né? Paulo, porque o mundo grego falava grego, então tinha que usar a língua grega. E essa tradução, então, foi muito importante. Ajuntou-se a essa tradução outros livros, como esses 7, Sabedoria, Eclesiástico, né? Judite, Baruque, o livro de Tobias, primeiro e segundo Macabeus. E aí continuou sendo usada por esses judeus que viviam fora de Israel, né? E aí, como os cristãos optaram por esta Bíblia, esses livros estavam incluídos. E os judeus que moravam em Jerusalém, digamos assim, em Israel, eles usaram a Bíblia só escrita em hebraico, aquela que tinha sido traduzida antes, e não aderiram a esse grupo de livros. Então, ficou assim, ficou a Bíblia hebraica, né, que é igualzinha, só que faltam esses livros, e a Bíblia grega, que a igreja continuou usando na história. Continuou usando até Lutero, né, quando surgiu Lutero. Então, quando surgiu Lutero, em 1500 e alguma coisa, Lutero resolveu, então, houve toda aquela questão com Roma, ele era um grande biblista, ele foi expulso da igreja, e ele, como ele era um biblista, ele resolveu traduzir a Bíblia para as línguas, para o alemão. Então, ele resolveu traduzir a Bíblia, ele pegou a Bíblia em hebraico, e não a tradução em grego, e fez a tradução para a língua vernácula, que era a sua língua, o alemão. E aí continuou usando só o hebraico, dizendo que ele queria ficar com aqueles livros. E esses livros que estavam na Bíblia grega os católicos continuaram usando. Foi aí, logo depois, aconteceu o Concílio de Trento, e no Concílio de Trento, então, a Igreja Católica bateu o martelo e disse: esses são os nossos livros e nós não vamos mudar nunca mais. Até então não tinha nenhum problema, então não tinha problema. Né? Mas então aí ele fechou o cânon, o Concílio de Trento. E a partir do Concílio de Trento nós não mudamos mais. E aí então os evangélicos ficaram com a Bíblia que o Lutero tinha traduzido do hebraico, do texto hebraico, que faltam esses livros. Né? Então o resto é tudo igual, o Novo Testamento é igualzinho. E o resto da Bíblia também é toda igual, menos esses livros
e uns pedacinhos assim do livro de Daniel, de Esther também, e modifica um pouquinho. Mas, em geral, é tudo igual. E como a gente consegue diferenciar, assim, sobre o ponto de vista da mensagem, o Antigo do Novo Testamento, irmã? Olha, na realidade, Antigo Testamento é uma palavra errada. Nós Hum, chamamos Antigo Testamento, mas Jesus nunca chamou de Antigo Testamento. Ele chamava Escritura. E tem várias vezes que isso está escrito no Novo Testamento. Escritura. Só tem essa palavra Antigo Testamento uma vez na carta aos Coríntios, mas que nem quer dizer Antigo Testamento, quer dizer o modo como os judeus liam, né? Essa parte da Bíblia. E aí acabou entrando na igreja esse nome, Antigo Testamento. Mas não é Antigo Testamento, é a Escritura que depois se acrescentou o Novo Testamento, que a gente chama, que seria uma interpretação da Escritura a partir da fé em Jesus. Então, nós temos aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, e depois nós temos o Novo Testamento, que é a interpretação do Antigo Testamento, que não é correto dizer, mas é assim que nós conhecemos, a partir da fé em Jesus Cristo. Então, quando Jesus aparece na história, né, ele é um filho de Israel. Ele vem como um filho de Israel, nascido de Maria, judia, e os pais e os irmãos, etc. Então, depois que acontece a sua ressurreição, a morte e a ressurreição, os primeiros cristãos começam a fazer uma leitura desse Jesus que eles esperavam na história e vão dizer: esse é o Messias que nós esperávamos, porque estava escrito na Escritura. Aí eles retornam à Escritura e vão fazer uma releitura. E essa releitura, a partir de tudo aquilo que Jesus viveu, é o que nós temos no Novo Testamento. Com entendi. o cumprimento da Escritura, que isso que é importante. Na Escritura, os profetas falavam, né, de um rei que iria nascer, que eles tinham essa esperança de que o reino de Israel ia ser recomposto de novo, porque eles perderam após o exílio da Babilônia, eles perderam tudo. Então eles ficavam sempre esperando, nós vamos ter um rei, um novo rei, será um filho de Davi, será da descendência de Davi, como Davi foi um grande rei. E aí essa expectativa foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, e aí então os primeiros cristãos viram nem Jesus esse Messias, né, o filho de Davi, que veio justamente para cumprir as Escrituras. E o que era cumprir as Escrituras? É o que está escrito, por exemplo, no livro de Jeremias, Ezequiel, sobretudo. Deus um dia vai fazer uma aliança nova. Essa aliança nova não é outra, é uma aliança que vai estar escrita. Deus vai colocar o Espírito no coração das pessoas. Ou seja, a palavra que estava escrita na tábua de pedra, ela vai estar escrita no coração com o Espírito de Deus. Então, por isso que nós dizemos que nós somos, né, o cristianismo, a religião do Espírito, porque cumpriu-se aquilo que estava escrito na Escritura. E com esse cumprimento, né, o cumprimento era, vai vir o Espírito e o Espírito vai estar dentro de cada um. Isso foi, então, o que os primeiros cristãos começaram a pregar. É Paulo, sobretudo, ele vai falar muito do Espírito. O Espírito que está dentro de nós, é ele que deve agir. E nós somos filhos do Espírito, ou seja, através da morte e ressurreição de Jesus, através do batismo, nós recebemos o Espírito. E esse Espírito deve estar dentro, ele deve fazer parte, né, do nosso ser. Viver segundo o Espírito é viver todos os valores, que são os valores da palavra de Deus. Né? É como ele próprio coloca lá, Paulo, né? O valor
da longanimidade, do amor mútuo, da paciência, do perdão, da honestidade, da caridade, etc. Esses são os frutos do Espírito. Ele tem que estar brotando de nosso coração, porque nós, né, somos os filhos do Espírito. Amém. É muito bonito e emocionante falar de um tema, falar da nossa relação com a Sagrada Escritura. Então, só vou pedir um minutinho para a irmã, para eu falar alguns recadinhos especiais aqui durante Tá a nossa certo? semana, Pode. o mês de setembro. Lembrando que o mês de setembro é o mês da festa de São Mateus. Esse ano, né, por causa da pandemia, nós não teremos o novenário, né, da festa, tão bonita festa de São Mateus, mas nós vamos ter o tríduo da festa de São Mateus, que vai ser do dia 18 ao dia 21. Então, veja bem, aos amigos paroquianos aqui da São Mateus, do dia 18 ao dia 21, logo, logo a gente vai estar disponibilizando toda a programação de quem serão sacerdotes, quais serão os temas tratados, quais serão os grupos que irão organizar as celebrações e também em relação à questão da quantidade de pessoas que poderão participar também, para que você possa. Veja bem, mãe, em que tempo nós chegamos, né? A gente vai precisar fazer um agendamento, porque Imagina. a gente não sabe se até o final do mês as regras vão permitir 100% da capacidade. A gente acha que não. Mas, de qualquer forma, toda essa questão de organização vai vir ainda. Pode deixar com o Padre Henrique, que ele é muito organizado, a senhora conhece seu aluno e sabe como ele é uma pessoa muito organizada. Então, mas de agora eu quero dizer para vocês que do dia 18 ao dia 21 será o nosso trido em honra ao nosso querido padroeiro São Mateus. Lembrando também, queridos irmãos, que nós estamos essa semana no projeto Família Solidária. Então, você que faz parte desse projeto e aqueles que ainda não fazem parte do projeto, lembrando que no início da pandemia nós abraçamos, as famílias da São Mateus abraçou outras famílias aqui próximo a nós, no 17 de março, e a gente está fazendo doações de cestas básicas à família dos nossos irmãos aqui da nossa paróquia, da nossa comunidade irmã do 17 de março. Então, eu gosto sempre de dizer de uma forma bem prática: André, minha família não pode doar uma cesta básica. Não tem problema, você pode ligar para sua mãe, para o seu irmão, fala com seu vizinho, junta todo mundo e dá uma cesta. Não se preocupe, a gente recebe a granel também os alimentos. O importante é você participar, é você fazer o seu gesto concreto de misericórdia. Esse ano, com a pandemia, nós tivemos uma Semana Santa diferenciada, nós tivemos uma campanha da fraternidade diferenciada, nós tivemos a oportunidade, veja, de uma situação difícil, Deus também gera oportunidades e ajudar o outro, já dizia aquela canção, não sei se a irmã lembra, não se deve dizer nada posso ofertar, pois as mãos mais pobres é que mais se abrem para tudo dar. Essa música é antiga, é uma música do É Padre antiga Zezinho. mesmo, exato. Então é linda, não se deve dizer nada posso ofertar, pois as mãos mais pobres é que mais se abrem para tudo dar. Então essa semana você liga para a nossa secretaria paroquial e faça a sua doação conforme a sua realidade. Você junta com a família, ou se você puder doar, a família puder doar, a gente está recebendo e tem sido, graças a Deus, um momento muito rico de partilha entre essas duas comunidades, a comunidade de São Mateus e a comunidade do 17 de março. Na próxima semana, Igreja Missionária com Padre Henrique, na terça-feira, às 20 horas, vai trazer novamente o Padre Videlson para dar continuidade a esse tema tão importante que é a Sagrada Escritura. O Padre Videlson é um doutor, né, em Sagrada Escritura, então eu tenho certeza que você que vai assistir, que vai rever depois o programa Igreja Missionária da terça-feira, vai ficar muito feliz, vai enriquecer bastante a sua espiritualidade. Falando de espiritualidade, irmã, como é que deve ser a nossa relação espiritual com a Sagrada Escritura? Olha, o que é muito importante, né, para a gente ter uma espiritualidade bíblica, é todos os dias termos o contato com a palavra, seja lendo as leituras do dia, ou, sobretudo, rezando os salmos, né?
Você pode pegar a Bíblia e estar todo dia rezando um salmo, 2 salmos, ou 3 salmos. Então, isso vai fazendo com que eu vou entrando dentro da palavra, a palavra vai fazendo parte de mim e eu faço parte da palavra. Essa é uma espiritualidade bíblica, o constante contato com a palavra. Mesmo que seja uma frase ou 2 frases, ou alguma coisa que eu gosto, mas que eu esteja constantemente em contato com a palavra. Certo? Muito bem. Eu quero a oportunidade aqui. Rosângela Barbosa está escrevendo aqui, dizendo: Eu considero. É a participação, viu, irmã, dos nossos irmãos que estão vendo ao vivo no nosso Pode falar. programa. Eu considero as leituras e o evangelho da liturgia desse período de pandemia que corresponde à nossa experiência nessa crise da saúde e o conforto de Cristo no seu texto. Muito bem, Rosângela. Aqui também a Judinete mandou uma boa noite a todos. Então, essas duas. Depois, com certeza, o Padre Henrique vai formatar novamente o curso para as pessoas que ainda não participaram. Mas fale um pouquinho sobre ela para a gente. Olha, a Lexio Divina é um modo muito antigo de rezar a Bíblia. Esse método ele surgiu já, não assim como nós conhecemos hoje, mas desde os primórdios do cristianismo se refletia a palavra de Deus. E um dos grandes padres da igreja, chamado Orígenes, ele dizia que era preciso revirar a palavra de Deus e entrar na palavra de Deus, porque ali a gente encontraria tudo, assim. E desde então ele foi um dos principais, digamos assim, personagens que começou a falar da Lexio Divina. Mas isso era feito muito nos grandes monastérios, né, para o pessoal que vivia a religião mais próxima nas grandes congregações. Depois, com o tempo, ela foi sendo transformada aos poucos. No século XII, apareceu um grande mestre, e ele era monge, chamado Guigo. E esse Guigo, ele teve assim um insight, e ele formatou essa Lexio Divina em 4 degraus. E ele dizia, esses 4 degraus são os degraus que um monge deve subir para chegar até Deus. E quais são esses 4 degraus? Ele dizia: o primeiro, quando você lê um texto, você entra no texto. Então, o primeiro degrau é a leitura. Eu devo ler o texto várias vezes, vendo no texto tudo aquilo que ele diz, seja os verbos, as palavras-chave, até um substantivo que aparentemente está lá sem um propósito, eu tenho que ver cada detalhe, ver a geografia, se há geografia no texto, né? Ver as personagens que estão no texto, ver o que cada personagem fala ou não fala. Isso é o primeiro degrau, ler e compreender o texto, o que o texto diz. O segundo degrau, dizia Guigo, é a meditação. Depois, então, que eu vi o que o texto diz, com tudo aquilo que ele diz, né? Verifiquei tudo que ele diz, li várias vezes, alguma coisa daquele texto me chamou a atenção, ou me tocou, ou uma palavra, ou alguma frase, um verbo, uma situação. Naquilo eu devo parar e começar a meditar. Ou seja, o que aquilo tem a ver com a minha vida? Então, é o segundo degrau, meditar. Fazer com que a palavra me diga alguma coisa. Certo? Então, estamos no primeiro degrau, a leitura, no segundo degrau, a meditação. E aí, ele diz assim, o terceiro degrau é a oração. Então, por que ele diz que é a oração? Porque depois que eu li o texto, eu meditei. O texto me disse muita coisa, né?
agora é a minha vez de dizer alguma coisa para Deus. Então, a palavra falou comigo. Agora, a oração, o terceiro degrau, é o momento de eu falar com Deus. Então, eu devo derramar a minha alma diante do Senhor, dizendo tudo aquilo que eu tenho, ou pedindo, ou agradecendo, ou louvando, não importa o quê. O que eu quero dizer, eu digo, no silêncio do meu coração. E o quarto degrau, que já seria chegar ao céu, né? Esse quarto degrau é a contemplação. Então, depois que eu li, meditei, rezei, disse tudo aquilo que eu queria, eu paro e silencio, né? Eu começo a ver as coisas a partir de Deus, ver o mundo a partir de Deus. Por quê? Porque eu passo por uma transformação. Então, a contemplação é ver o mundo com os outros olhos, como se a gente colocasse os óculos de Deus, e como ele vê a realidade. Por isso, então, que esse monge Guigo, ele teve essa intuição e foi muito, muito interessante, né? No século XII, isso, veja bem. Até então, já se fazia a leitura orante. Ele dizia, então, que o monge chega ao céu, vê as realidades do céu, fazendo esse tipo de leitura, meditação, oração e contemplação. Porque é um modo de a gente ler a palavra e ir descobrindo coisas diferentes que a gente nunca viu no texto, ou que você nunca percebeu, porque você fez uma leitura rápida e pronto. Não. Se você faz uma leitura muito pausada da palavra, você vai ver que ela vai conversar com você, e você vai conversar com ela. E você vai conseguir, então, como ele dizia, ver as realidades do céu. Coisa linda. Irmã, eu estou aqui à minha frente, estou com a sua página do YouTube aberta, e eu quero dizer para os meus irmãos que estão assistindo que, se eles quiserem ter um pouco mais de aprofundamento na Sagrada Escritura, eu tenho vários temas aqui da irmã Holtman. Irmã, depois a senhora vai soletrar para as pessoas, para as pessoas poderem acertar na hora de procurar no YouTube para se inscrever no seu canal. Eu estou vendo aqui a primeira aula sobre o livro de Deuteronômio. É a segunda aula, Deuteronômio, tratado, deixa eu ver se eu não vou conseguir ver, tratado de, na segunda aula, a senhora lembra? Tratado de, parará, não consigo abrir aqui. Acho que eu coloquei isso, né? Isso. Isso. Aí tem judaísmo no tempo de Jesus, aí tem escritura, aí tem curso bíblico, Midrash, um nome bem diferente. Aí tem leitura orante também, gente. Isso aí Aqui... tem a leitura orante, que eu faço uma leitura orante. Vou colocar mais leituras orantes aí para as pessoas ir fazendo. Poxa, né? que legal. Aí tem a quarta aula sobre o livro de Deuteronômio. A senhora parou na quarta, irmã? Foi, eu só fiz 4 aulas. Quatro. Mas vão ter mais outras? Sobre o Deuteronômio, não. Eu fiz esse apanhado aí curto. Pronto, Mas, pronto. Então nós temos 4 aulas sobre o livro do o livro do Deuteronômio. Deuteronômio, é. Pronto, é sobre ele que nós vamos, ainda esse mês, voltar a conversar. Mas eu queria que a senhora fizesse um pequeno resumo para a gente ficar com aquele gostinho de, olha, eu não vou perder o Paróquia em Debate sobre o livro do Deuteronômio. O que é, então, assim, essa fala sobre o livro do Deuteronômio, que está aqui em 4 versículos aqui no seu canal? O livro do Deuteronômio, ele é o quarto livro, né, da Bíblia. Ele faz parte desse conjunto, que é o Pentateuco. E ele vai tratar, sobretudo, é um tratado de aliança, onde Moisés vai preparar o povo, né? Ele é esse contexto aí. Moisés chega na Terra Prometida, olha a Terra Prometida, que ele não vai entrar na Terra Prometida, e ele começa a fazer um discurso. Isso foi o autor que fez, claro. Sim. Ele começa a fazer um discurso para preparar o povo como ele deve viver na Terra Prometida. Lembrando tudo aquilo que eles viveram no Monte Sinai, que foi o recebimento das tábuas da palavra de Deus. Tudo aquilo que eles têm que viver, como eles têm que viver. Então, na realidade, o
o Deuteronômio é um grande tratado de criar uma sociedade justa e fraterna, onde todos têm um lugar. Tanto que o Deuteronômio vai ser um livro onde vai dar muita preferência ao pobre, ao marginalizado, ao estrangeiro e aos levitas também, que não tinham tribo, né? E as pessoas que são visitas na terra, por exemplo. Todos eles têm lugar. Ninguém fica sem lugar. Então, se eles têm que fazer uma festa, todos têm que participar, segundo o livro, né? Se eles têm que respeitar o Shabat, que é o sábado, todos têm que respeitar o Shabat. Todos descansam no sábado. Ninguém, até os animais, têm que descansar todos. Então, realmente é um tratado assim de criar uma sociedade justa e fraterna. A gente vê. Muito bem, eu quero renovar, reforçar aos meus irmãos paroquianos e a todos que gostam de visitar aqui a Paróquia São Mateus, que do dia 18 ao dia 21 nós estaremos em festa, é o Tríduo Pascal, da festa do nosso querido São Mateus. É esse mês de setembro, um mês de muita festa para a gente aqui, e eu quero convidar você e aquelas pessoas que não puderem participar presencialmente, por várias questões até sanitárias. A gente ainda, por exemplo, neste momento, nós estamos ainda com algumas restrições para o grupo de risco. Mas a PASCOM, graças a Deus, tem sido esse canal que Deus tem utilizado para levar a palavra de Deus a esses irmãos, essas pessoas que estão em casa. Então a PASCOM vai transmitir ao vivo todas as cerimônias, né? E você pega a sua palavra de Deus, abrace ela. Você viu a irmã aí reforçando que ela é tão importante quanto a Eucaristia. Então pega a sua palavra de Deus para ler junto com o Padre Henrique as leituras da Bíblia. Lembrando, olha, os horários de missa daqui. No sábado, às 16h30, nós transmitimos, que é a missa das crianças, né? Que normalmente é a missa com as crianças, não existe missa da criança, né? Missa com a criança, né? Com as crianças e com toda a comunidade. E no domingo, 8 da manhã, a gente transmitimos essas duas cerimônias. O sábado à tarde, 16h30, e às 8 da manhã, no domingo, nós fazemos a transmissão também para você entrar, vivenciar a espiritualidade do seu domingo. Também o Padre Henrique, se você ainda não recebe, o Padre Henrique envia para nós a cerimônia do domingo em família, para a gente fazer em família também. Em tempos de pandemia, a igreja continua viva, até porque a igreja somos nós. Então, assim, o nosso domingo continua sendo o dia do Senhor, independentemente da pandemia, independentemente de você estar no grupo de risco ou não. Então, participe junto com a PASCOM da transmissão do sábado e do domingo, às 8 da manhã, tá certo? De 18 a dia 21 é o nosso Tríduo Pascal, tá certo? E na próxima semana, a animação bíblica será o tema que o Padre Henrique e o Padre Videlson vai ser uma dobradinha forte, viu? O Padre Henrique e o Padre Videlson aqui falando sobre a animação bíblica para a gente aqui, às 20 horas, na próxima terça-feira. É muita informação, mas são todas informações importantes. E a semana da partilha, que é a semana do projeto Família Solidária. Você ligue para a nossa comunidade, aqui para o telefone da secretaria, e vocês vão poder fazer parte desse lindo projeto, que é o projeto Família Solidária. E, graças a Deus, tem sido uma forma muito concreta de... Irmã, eu tenho uma frase minha que pode ser que agora a senhora me puxe a orelha. Eu digo que para um católico a Sagrada Escritura ela não só ela é viva, mas ela continua sendo escrita na nossa vida, porque a Bíblia para mim ela é feita da tradição da Igreja. Toda a tradição da Igreja está na Sagrada Escritura. Então eu digo que ela está sendo escrita por nós, pelo Papa Francisco, pelos novos diretórios, pela minha vivência como cristão na minha comunidade. Eu digo que a Bíblia para mim é uma coisa tão presente, que ela não está apenas escrita na revelação, lá está toda a revelação, claro, lá tem a importância fundamental, mas para o católico a Bíblia ela continua sendo escrita. A senhora vai puxar minha orelha, eu estou errado, irmã. Certo. Você está certo, porque já desde do tempo de Jesus,
a escritura, eles diziam que tinha a escritura oral e a escritura escrita. Então, eles chamavam de tradição oral e tradição escrita. Ah, que A legal. tradição oral era a interpretação da escritura, a partir da vida, a partir das coisas que a gente vivia. Colocar na vida aquela palavra. Amém. E esse tipo de raciocínio seguiu com a igreja. A igreja continuou com o mesmo esquema. Nós temos a tradição escrita e nós temos a nossa tradição, que a gente chama a tradição da igreja, que ela tem o mesmo valor da tradição escrita. Ela é palavra de Deus também. Amém. Sabe quem entrou agora no chat aqui da nossa live, do nosso programa ao vivo? Foi o Padre Janison, dando graça e paz e mandando um abraço dele especial. Obrigada, Padre Janison. Nós estamos na equipe lá em Brasília trabalhando juntos. Ah, que legal. E agora o Ruberlan Couto, o menino de ouro, esse Ruberlan. A senhora conhece também? É fantástico. É um menino de ouro. Precisamos cada vez mais nos aprofundar nos estudos da palavra de Deus. Disse o Ruberlan, ele é um menino estudioso. Eu já convidei ele para participar. Estimulando o estudo bíblico lá nas Paulinas, ele está sempre fazendo com que tenha novos cursos, novas formações, muito bom. Amém. Já convidei ele para participar aqui do Paróquia Debate. Ele estava escorregando, sabe, mandando, porque não sei o quê, não sei o quê. Mas agora parece que ele vai fechar com a gente, ele vai estar aqui nesse mês bíblico. E também vou convidar, já que ele está aí curioso, mandando um abraço para a senhora, o padre Janison, que eu tive a oportunidade de conhecer no dia que ele fez o programa aqui com o padre Henrique. Eu vou convidá-lo também para estar conosco aqui no Paróquia em Debate. Padre Janison, eu amei te conhecer e mando o meu abraço de meu coração aberto para você. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Irmã, sua mensagem, esse realmente é um momento muito diferente na vida. Quem está nessa geração, quem nasceu até 60, 70 anos, porque a última pandemia já tem mais de 100 anos. E era um outro momento, não tinha rede social, não tinha esse boom de informação, não chegava com essa velocidade. A ciência era outra ciência, não é essa ciência de hoje. Graças a Deus que hoje, eu até digo que o legado que essa pandemia bom vai deixar é que a ciência ela vai evoluir muito. Mas falando da própria espiritualidade com a palavra de Deus, qual é a sua mensagem para os nossos irmãos, para as famílias, nesses tempos tão difíceis, pessoas que perderam alguns entes queridos, pessoas que vivem até um pouco. Eu sou aluno de psicologia, sabe, irmã? Eu estou no 5º período, graças a Deus, e a gente vem estudando um pouco dessas reações que têm acontecido, que tem, na verdade, fomentado cada vez mais. Porque, olha, a depressão já é uma realidade, já é a 4ª causa de morte no mundo. A ansiedade, eu já digo que é uma grande pandemia. No mundo inteiro, todos nós, de todas as idades. O meu filho tem um pouco de ansiedade, como a minha sogra, minha mãe tem ansiedade. Já está em todas as gerações. Mas a palavra de Deus como sendo esse refrigério para nossa alma. Seria uma pergunta que eu ia fazer, mas eu quero que nessa mensagem a senhora fale assim, comece por aqui. Como começar? Qual o livro primeiro que a pessoa, para começar a ler a Sagrada Escritura, e a sua mensagem para as famílias nesse momento difícil? Não sei se a senhora entendeu. Como começar a ler para uma pessoa totalmente leiga? De onde começar a ler a Sagrada Escritura? E a sua mensagem para todos nós? Isso. Então, eu acho assim, muito interessante começar a leitura, se é o Novo Testamento, pelas cartas de Paulo, né? Porque é uma mensagem que chegava às comunidades para estimular, para fazer com que elas se refizessem em momentos de dificuldade, etc. Então, tem sempre lá uma palavra de esperança, né? Uma palavra de estímulo, uma palavra de conforto também. As cartas de Paulo. Isso. E depois, claro, os evangelhos também trazem toda essa espiritualidade de Jesus ensinando, de Jesus curando, de Jesus ali presente, né? Como ele está presente em nossa vida. E se for, então, na Escritura, né, que a gente chama Antigo Testamento, o livro do Eclesiástico,
Porque o livro do Eclesiástico foi escrito por um personagem, um sábio judeu, que leu tanto a palavra de Deus, a Torá, né, o Pentateuco, leu tanto que ele resolveu escrever um livro mais fácil para as pessoas. Então, lá ele escreve sobre a educação dos filhos, sobre amizade, sobre como se comportar, como viver melhor para Deus, como servir melhor a Deus. Então, é algo assim muito próximo, chega já, dá uma resposta a você. Então, esses livros Amém. ajudam muito. Depois, os salmos, né, também chegam muito junto com a gente nas nossas reflexões diárias, nas nossas angústias, nos nossos sofrimentos. A gente se identifica com os personagens que estão lá. Verdade. É. Irmã, a sua mensagem agora para as famílias, nesse momento difícil, diga do seu coração de irmã, assim como o padre quer dizer pai, eu acredito que a maternidade de ter tantos filhos, olha o padre Janderson aí, olha o padre Henrique, que fala tão lindamente, chega o olho brilha quando fala da irmã Ivete, então eu tenho certeza que a senhora tem muitos filhos espalhados, eu acho que no mundo inteiro, a senhora disse que veio, já passou por vários países e deixou como diz uma frase do Bob Marley, ele diz que a gente sempre, quando a gente passa, deixa um pouquinho da gente em cada um. Então a gente jamais morre, porque cada um fica com um pouquinho da gente nas pessoas. Então fala para essas pessoas, fala para as famílias agora, na sua mensagem final, neste momento, eu já agradecendo a senhora pela sua participação. Uhum. Olha, que mensagem a gente pode dar é de continuar na fé e na oração, né? E eu acho que essa pandemia tem levado cada pessoa, cada um de nós a rezar mais, a refletir mais, a estar mais ligado com aquilo que é essencial na vida. Aquilo que é essencial na vida é a família, né? São os amigos que estão próximos de nós. É o amor que a gente pode dar um para o outro. Rever toda essa situação de como eu me comporto com o meu irmão que está próximo, com o meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos. Tudo isso deve nos levar a repensar e a viver realmente aquilo que Deus nos pede, que é o amor. A Bíblia se resume nessa palavra, amor. Tanto que a carta de São João vai dizer, Deus é amor. Como é que ele chegou a essa conclusão, que Deus é amor? Então, quem vive no amor, vive em Deus. Quem não vive no amor, não pense que vive em Deus, não vive em Deus. Quem Segundo não o autor ama, da quem carta. não ama permanece na morte, né, irmã? Exatamente. Então, o amor é essencial. E a palavra de Deus nos diz o que é o amor. Se a gente quiser ler melhor, mas o que é o amor? Vá lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, né? Que diz o amor é paciente, o amor não é fingimento, o amor se preocupa, né? O amor não tem medo, o amor partilha. Ele dá lá uma reflexão profunda sobre o amor. Então, o amor é isso, é aquilo que a gente pode fazer de bom para o outro. Nenhuma palavra que seja de maldade, de ciúme, de inveja, nada. É o amor, a doação, estar com as pessoas, doar aquilo que for possível doar para aquele que precisa. Isso é o amor, a vivência do amor. Se eu vivo isso, eu vivo toda a palavra de Deus. Isso já está escrito lá em Paulo, né? Quem vive toda o amor, vive toda a Torá, que é a lei. Não tem outro caminho, é o amor. Então, nesse período de Amém. pandemia, né, as pessoas já estão fazendo, eu sei que já estão fazendo isso, porque a gente sabe, ouvindo os ecos por aí, que voltaram-se mais para a família, mais para as crianças, né, dar mais atenção ao outro, para diminuir realmente essa ansiedade, porque essa ansiedade estava muito maior do que está agora, eu tenho certeza, porque era uma correria louca, né? Uma correria louca de fazer tudo, né? Fazer tudo e fazer tantas coisas, até os filhos têm que fazer tantas coisas, coitadinhos, Verdade, e não tem verdade. tempo de brincar, né? Verdade, é verdade, irmã. Então, isso acalmou.
Isso foi uma bênção, né, num certo sentido, a pandemia. Uma bênção Amém. para que a gente se renove e a gente volte a viver, a ver aquilo que é essencial na vida. O essencial, Amém. viver o essencial. Amém, irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que Irmã, sejamos dignos das promessas de Cristo. o Padre Janderson aqui dizendo parabéns pela reflexão, dizendo obrigado porque a gente falou aqui nele, manda um abraço para ele. Ok. Então, muito obrigado, irmã. A senhora ganhou aqui, então, mais um queridíssimo aluno. Vou agora ser seguidor no YouTube, em todos os canais agora da senhora, porque eu quero continuar me fortalecendo. E eu sei que a senhora é uma fonte sempre aberta, um rio de água viva, como diz a Sagrada Escritura, a falar de Deus, porque é o que torna, é o que dá sentido à nossa vida, é evangelizar. Ai de nós, né? Se não evangelizar. Muito obrigado, irmã, pela sua Ok. participação. Obrigada a vocês. Tá bom. Então, aos nossos irmãos da paróquia São Mateus, lembrando que na próxima terça-feira, Igreja Missionária com o Padre Henrique, animação bíblica com o Padre Videlson, às 20 horas na próxima terça-feira. E o nosso trido vai ser do dia 18 ao dia 21. Terminamos aqui, a Pascom termina, junto com você, o nosso programa de todas as sextas-feiras, Paróquia em Debate. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima. Ok, tchau, tchau. Tchau, tchau.